Olá, turma! Estamos de volta com a nossa programação do Dia do Inova, Movimento Inova, muita coisa interessante, muita coisa bacana acontecendo. Lembrando, turma, que hoje não tem a TPC e nós temos a hashtag Movimento Inova. Compartilhe, turma. No site do Movimento Inova tem toda a programação e tem o material. E a gente vai prosseguir, turma. Hoje nós temos aqui uma palestra muito especial, Planejando Meus Estudos com Pensamento Computacional, com a Mariana Klein, facilitadora do Instituto Conhecimento para Todos. Quem vai estar mediando essa conversa é a professora do Centro de Mídias, professora Juliana. É com você, professora. Oi, gente, tudo bem? Voltei. Eu falei que ia aparecer algum momento aqui na quinta ou na sexta, né? Pois é, estou aqui com a belíssima Mariana, que vai nos abrilhantar nessa manhã, né? Olá, um prazer estar aqui com vocês. Bom, e vamos lá, eu sou Mariana Klein, eu sou comunicadora social e já faz aí mais de 10 anos que eu trabalho com educação e tecnologia. Então, é realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu pensei nesse plano de aula justamente para ajudar a como que a gente pode aplicar o pensamento computacional na nossa vida cotidiana. Certo? Então, vamos lá começar. Já estou de olho aqui no chat, viu, Mar? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? A gente vai aplicar o pensamento computacional para planejar os nossos estudos. Ou seja, eu sei que vocês estão no momento de muita atenção, pensando no vestibular, enfim, trabalhando junto com a escola, com muita coisa para fazer, e além disso, a gente tem que passar de ano, tem que tirar notas boas para a gente terminar essa fase da escola. Então, como é que a gente pode organizar os nossos planos, assim, organizar um plano de estudo para que seja eficiente através do pensamento computacional? Então, para quem não sabe, o pensamento computacional não é que o computador pensa, tá? O computador não pensa. Quem pensa somos nós, ainda bem, né? Quem pensa somos nós, seres humanos. Então, o pensamento computacional seria que a gente pensa de forma a resolver um problema. Mas essa forma de pensamento é um formato em que o computador poderia entender e resolver esse problema. Vamos descobrir mais o que seria isso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar o que o pensamento computacional tem a ver com a minha vida. Então, assim, nós, né, como qualquer pessoa, temos diversos problemas, diversos desafios. Né? Vocês que estão nessa idade vão começando a ter problemas cada vez mais complexos. E a ideia é como é que a gente pode aplicar essa forma de pensar, que na verdade seria uma forma que exercita muito o nosso raciocínio lógico, como é que a gente pode aplicar isso para resolver os nossos problemas do dia a dia, né? Então, olha só, existem 4 pilares do pensamento computacional que a gente pode aplicar para resolver os nossos problemas. E vou dar um exemplo. A gente vai começar aqui com a atividade 1, que seria a seguinte. Eu tenho certeza que muita gente já passou por essa situação, né? Imagina que vocês têm um parente, ou uns parentes, não sei, uns tios, que vêm lá de longe, lá do interior ou de outra cidade, e vêm te visitar e chega de última hora. Chega assim, avisa, sei lá, um dia antes que, ó, tô indo aí te visitar, vou ficar uma semana. E você fala, putz, grila, assim, claro que a gente adora ver os nossos parentes, mas isso pode ser um certo problema, né? Uma certa coisa que a gente precisa resolver. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar dos quatro pilares do pensamento computacional, que seriam, primeiro, a decomposição. Então, seria dividir um problema, um desafio grande, a gente vai dividir, ou seja, quebrar em partes menores. Pensar que esse problema grande pode se transformar em pequenos problemas. Isso seria a decomposição, certo? Agora vamos falar de abstração. A abstração seria excluir, simplesmente excluir ou ignorar o que não é importante, tá? Então, seria excluir coisas que não vão ajudar a resolver aquele problema.
Nós temos o reconhecimento de padrões, então seria reconhecer se alguma vez a gente já se deparou com o mesmo problema, se a gente resolveu de uma forma que a gente pode aplicar novamente. Tá? Então, seria reconhecer um padrão de solução, no caso. E, por fim, a gente chega no último pilar, que é o algoritmo. O que seria isso de algoritmo? Gente, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de ações, ou seja, um conjunto de comandos. Na computação, a gente chama de código, então seria o código, né? Então, isso seria aí o algoritmo, ou seja, um passo a passo. A gente pode fazer aí um paralelo com uma receita de bolo, certo? Então, numa receita de bolo, a gente precisa colocar muito claro quais são os passos. Se a gente coloca, simplesmente, colocar farinha, colocar chocolate, colocar ovos, né? Mas a gente fala, mas espera aí, quanto de farinha, quantos ovos, né? Quantas colheres de chocolate em pó? Então, assim como uma receita tem que estar muito bem claro, a quantidade, o tempo no forno, etc., isso é um algoritmo. Então, um algoritmo bem feito, ele vai ter bem claro os detalhes daquele comando, justamente para o computador entender e realizar aquele comando que a gente quer ou resolver aquele problema que a gente tem. Certo? Então, vamos lá. Eu vou dar uns 2 minutos para vocês pensarem. Temos uma visita inesperada dos nossos tios, 2 tios, né? Dos nossos tios. Temos essa visita inesperada, como é que eu posso aplicar esses 4 pilares do pensamento computacional para resolver esse desafio dessa visita inesperada? Vamos lá, vou dar 2 minutos para vocês para a gente pensar como é que poderia ser isso. Isso aí, galerinha, ó, voltei aqui, eu tô tentando passar de canal em canal de cada série aí para pegar as respostas de vocês. Mari, vamos lá. A Pietra, que é da, deixa eu ver, ai meu Deus, qual é o ano? 2ª série do ensino médio. Falou número 1, reconhecimento de padrões. Número 2, decomposição. Número 3, abstração. E número 4, algoritmo. Mas ela não explicou, né? Pietra, então agora você nomeou, muito bem, você nomeou os 4 pilares
do pensamento computacional. E agora a gente vai ver exatamente como a gente pode encaixar, como a gente pode aplicar esses pilares para resolver esse desafio aí da visita dos tios. Claro que a gente vai ficar muito feliz em receber os nossos tios, mas lembrando, os tios vêm de longe, tá? E eles vão ficar uma semana lá em casa, não é? Tudo isso? Tudo isso. Olha, Claro, eles querem conhecer São Paulo, entendeu? Vamos ver se o Augusto fez melhor aqui, também da segunda série. Criação de um algoritmo para recebê-los bem, ou seja, uma sequência de ações. Muito bem, ó, isso é verdade, mas como a gente pode chegar nos algoritmos? Então, ó, lembrando que o algoritmo, ele seria o último dos pilares, né? Antes disso, então, para chegar nesse planejamento, acho que foi que ele falou, Foi. né? Ele usou essa palavra, para chegar nesse planejamento, a gente vai aplicar os 3 primeiros pilares aí para chegar nisso. Calma aí que tem mais um aqui, Opa! ó. Na terceira série do ensino médio agora. O Pedro Ezequiel, arrumar a casa, separar um espaço para todos sentarem e calcular a comida. Muito bem, Pedro. Olha, você está indo no caminho, é isso mesmo. Então, primeiro, tem mais alguém que comentou? Tem um monte, gente, Tem um mas monte. não vai dar pra ler todos não, Mari, pode tocar. Muito bem. Olha só, gostei muito da resposta do Pedro. É isso aí, é pensar realmente na prática, tá? Então, olha só, nós temos um problema, claro, é uma felicidade, mas é um problema também. Os meus tios, os nossos tios vão ficar uma semana, talvez eles fiquem até mais, viu? Porque eu, conhecendo esses tios aí, eles gostam de estender um pouco. Eles estão loucos para conhecer São Paulo, estão loucos para ver a família, então eles vão ficar uma semana. Então, vamos lá, vamos dividir, vamos aplicar a decomposição. Vamos dividir isso aí em pequenos probleminhas. Então, primeiro, até o Pedro mencionou aí. Primeiro, o que eles vão comer? Isso é um problema. O que eles vão comer? Então, eu estou separando. Onde eles vão dormir? Né? Isso aí é outro probleminha. Onde eles vão dormir? Eu tenho que arrumar a sala? Eles vão dormir na sala? Eu vou deixar a minha cama para eles dormirem na minha cama? Ou como é que vai ser isso? O que eu vou fazer com eles? Então, que lugares eu vou levar eles para passear? Sei lá, algum lugar de São Paulo, no centro, ou em algum lugar aí onde vocês estiverem, né? Pode ser que eles queiram, minha tia vai querer sair para comprar algumas coisas. Então, o que eu vou fazer com eles? Qual que vai ser a programação? Então, olha só, eu comecei a aplicar aí a decomposição, ou seja, eu dividi esse problema em pequenos probleminhas para justamente ir resolvendo cada um desses probleminhas, tá? Porque aí vai se tornar, a resolução disso vai se tornar muito mais fácil e muito mais efetiva. A gente pode aplicar aí a abstração. Então, recordando que a abstração seria eliminar o que não é importante. Tá? Então, por exemplo, às vezes, para resolver um problema, às vezes a gente fica gastando energia em coisas que não são importantes. Nesse caso, o que não seria importante? Então, por exemplo, a marca do arroz que eu vou comprar para eles comerem, isso não é importante. O importante é que tenha arroz para eles comerem, né? Ou a marca do feijão, se vai ser feijão carioca ou feijão preto, isso não é tão importante. O importante é que tenha feijão para eles comerem. Certo? Então, aí já é a abstração. A cor do lençol que eles vão dormir, isso é importante? Isso não é importante. Então, não vou me deter muito a isso. Né? Por mais que a minha tia goste de lençol branco, eu não vou me deter tanto a isso, porque realmente o importante é conseguir roupa de cama, conseguir lençol para eles dormirem. Que mais? A roupa que eu vou usar para recebê-los. Né? Então, claro, eu vou querer estar muito bem para recebê-los, já que faz muito tempo que eu não vejo, mas isso aí, no meio desse problema grande, não é tão importante. Então, também não vou perder tempo pensando nisso. Tá? Então, isso seria a abstração. Excluir, simplesmente ignorar ou deixar por último, né, se sobrar tempo, essas coisas que não são muito importantes. Tá? Por fim, aí, a gente chega no reconhecimento de padrões. Então, nesse caso, o que poderia ser? Eu poderia reconhecer um padrão de comportamento que meus tios têm. Então, vamos ver, vamos pensar que da outra vez que eles vieram visitar a família, eu sei que o meu tio ele tem pressão alta. Então,
vou ter que pensar na comida para isso, né? Para o meu tio que tem pressão alta. Eu sei que a minha tia tem uma dor no pescoço e ela precisa de 2 travesseiros, sei lá, para dormir. Então, esse é um padrão. Eu reconheço um padrão de comportamento dos meus tios e, com isso, para resolver o problema, vai ser mais efetivo, porque eu já vou tratar de conseguir 2 travesseiros para minha tia, eu já vou tratar de conseguir uma comida que não tenha muito sal para o meu tio. Quando eu for cozinhar para eles, eu não vou colocar muito sal, pensando nele. Então, aí, ou seja, a resolução do problema, que seria recebê-los, vai se tornar um pouco mais fácil, porque eu já reconheci um padrão, no caso aí, seria um padrão de comportamento deles, tá? E, por último, a gente chega no algoritmo. O algoritmo é o passo a passo, é a receita do bolo, certo? Então, eu vou fazer um planejamento, até surgiu aí deles, né, no chat aí, fazer um planejamento. Então, realmente, agora é que eu vou fazer um planejamento. Então, depois que eu reconheci que eu dividi o problema em pequenos probleminhas, depois que eu realmente excluí, fiz a abstração do que não é importante, depois que eu reconheci padrões de comportamento, eu vou fazer o planejamento. Então, por exemplo, bom, eu preciso comprar comida. Eu vou à feira, porque a feira é mais barato do que no mercado. E aí, como eu vou ter que ter mais comida em casa, porque vão ter mais bocas para comer, então eu vou à feira porque é mais barato. Eu vou pedir emprestado um lençol para um amigo, ou não sei, para a minha outra tia que mora perto de mim, porque eu não tenho lençol, não tenho roupa de cama sobrando para eles, então eu vou pedir emprestado. Vou tentar arrumar um outro travesseiro, porque a tia gosta de dormir com 2 travesseiros. Então, é aí quando realmente eu vou fazer um planejamento de que eu tenho que fazer para receber os tios da melhor forma possível e que eles passem um tempo bem gostoso aqui, né, comigo. Certo? Então, muito bem. Então, essa foi um desafio, um problema que a gente pode ter no dia a dia. E olha só como é que a gente pode resolver de forma mais efetiva esse problema. Muitas vezes, quando a gente se depara com um problema, a gente fica com a cabeça tão louca, pensando, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo? Que muitas vezes pode ser mais fácil a gente pensar e aplicar esses pilares do pensamento computacional. Mas vamos lá, agora a gente vai chegar no principal, né, que é a atividade 2, que é como é que a gente pode resolver, organizar, fazer um plano de estudos aplicando esses pilares do pensamento computacional. Então, vamos lá, vou dar 3 minutos para vocês, 3 minutinhos para vocês pensarem, bom, como é que eu passo de ano, né, que é um problema, como é que eu passo de ano, como é que eu resolvo aí as minhas coisas com a escola, aplicando os pilares do pensamento computacional. Então, vamos lá, 3 minutos para vocês.
Isso aí, galera. Antes de ler aqui para você, Mariana, as respostas, tem um recadinho para os professores não esquecerem que não tem a TPC hoje. Combinado? Não esqueçam, continuem assistindo toda a programação aqui do Inova, que está muito legal. Então, vamos lá. Eu vou pegar os meus prints e da professora Fabiana, que ela está aqui no estúdio ajudando com os prints no ensino médio, combinado? Ela não me larga, gente, ela não me deixa, daí ela está grudando aqui, ó. Vamos lá. No 9º ano, muitos falaram que é simples, só estudar. Realmente. Essa é quando realmente eles vão ter que colocar a mão na massa para resolver, né? Mas isso pode ser feito com planejamento antes, porque que aí vai tornar que essa parte de estudo seja um pouco mais fácil, seja menos exaustiva. É o que a gente quer realmente, é o que busca o pensamento computacional. É como resolver o problema de uma forma mais fácil. Então, estudar realmente, né, a gente tem que fazer isso para passar de ano, mas como é que a gente pode fazer isso de forma mais efetiva, de forma a aproveitar melhor o nosso tempo? É esse o ponto. Então, por exemplo, a Júlia falou, me organizando e planejando meus estudos. Mas de que maneira? Né? A gente precisava de algo mais direto. Deixa eu caçar aqui no ensino médio. Bem, só para falar, a Júlia realmente é planejar. Mas como é que a gente pode fazer esse planejamento? Júlia, no caso, o planejamento aqui seria o algoritmo em si, tá? Mas antes do algoritmo, a gente tem, lembrando, abstração, decomposição. Então, como é que a gente pode fazer esse planejamento, esse passo a passo, de forma a realmente ser mais efetivo e aproveitar o nosso tempo, né? Mas, realmente, planejar tem que ser. Olha, a professora, que tem professores participando também, viu? Que legal. A professora Edilaine, criar estratégias e aplicá-las. Muito bem. Olha, Edilaine, eu acho que você está no caminho. As estratégias, no caso, aqui pensando no pensamento computacional, seria realmente isso, a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões. Então, você usou a palavra estratégias, aqui a gente pode traduzindo para o pensamento computacional, nesses 3 pilares que eu mencionei para vocês. Tenho mais 2 aqui, ó, maravilhosas, da terceira série do ensino médio. O Rafael falou o seguinte: primeiro, separe partes do seu dia para estudar. Depois, selecione as matérias mais difíceis, veja qual assunto tem mais dificuldade e procure estudar aquilo fazendo exercícios e revisando. Bingo, bingo, Rafael, você realmente aí desvendou, você aplicou perfeitamente aí conceitos do pensamento computacional para fazer esse planejamento. É isso mesmo. Tá tudo bem dentro. Legal, A Patrícia, reconhecimento de padrões. O que eu já sei sobre o conteúdo? Então, me dedicar àquilo que eu tenho mais dificuldade. Exatamente, também a Patrícia, né? Patrícia. Não, você viu que eu falei até devagarinho? Patrícia, porque eu sabia que eu ia me lascar. É isso mesmo, professora Patrícia, mais fácil. É isso mesmo, então, reconhecer padrões. Então, o que eu tenho, como é que é o meu padrão de estudo? Seria um reconhecimento de padrões aí também, para fazer esse planejamento no final. Muito legal, gente. Vocês estão, de parabéns aí, desvendando. Isso. Acho que tá bom. O restante foi tudo em volta de estudar, planejar. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver esse problema tão comum aí para nós na idade escolar? Mas, infelizmente, depois vocês vão ter esse problema também no trabalho de vocês. Então, como é que eu me planejo para dar conta de tudo no meu trabalho e ainda, quem sabe, né, cuidar dos filhos ou, né, fazer as coisas de casa? Então, realmente, esse é um exercício que se vocês aplicarem agora e tiverem esse hábito de aplicar, vai ser muito mais fácil para depois, na vida adulta de vocês, para vocês realmente planejarem aí os desafios e os problemas que vão surgindo no dia a dia na nossa vida. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, não pode se desesperar, né, Ju? Então, a gente não pode ficar desesperado. A gente
temos que resolver, temos que passar de ano. Então, primeiro de tudo, respira fundo, faz aqueles 5 minutinhos de meditação, faz uma respiração, porque se desesperar não ajuda, tá? Então, depois a gente ficar tranquilo, como é que a gente pode fazer? Então, olha só. Primeiro, vamos fazer a decomposição, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pensar em cada tarefa ou prova de forma isolada, tá? Então, aquele problema grande de passar de ano, tenho que passar de ano, como eu posso passar de ano, eu vou desmembrar, eu vou fazer aí a decomposição e pensar em cada prova, cada tarefa separadamente, tá? Uma coisa que pode ajudar é vocês abrirem um calendário. Então, aí eu coloquei um calendário fictício e aí eu posso ver, olha só. Bom, no dia 2 desse mês eu tenho a prova de português vai vir antes. Eu tenho depois aí, no dia seguinte, meu Deus, dia seguinte eu tenho a entrega do trabalho de geografia. Uma semana depois eu tenho aí uma entrega de uma redação de português. Aí, no mesma semana, gente, eu tenho aquela apresentação de inglês e eu tô ferrada no inglês. Meu Deus, né? Depois de 2 semanas, eu tenho a prova de matemática, no dia seguinte eu tenho a prova de história e na semana seguinte eu tenho entrega do trabalho aí de ciências. Meu Deus, tem muita coisa para fazer esse mês. Então, uma coisa que pode ajudar é realmente vocês posicionarem tudo, todas as tarefas, todas as provas e colocar isso em um calendário, tá? Isso pode ajudar vocês visualizarem de forma visual o que vem antes, o que vem depois, quanto tempo eu tenho para estudar entre um e outro, etc. Então, aqui a gente fez esse exercício de decomposição, a gente decompôs tudo, certo? Muito bem, agora a gente vai fazer o exercício de abstração. Como é que a gente vai fazer isso? O pessoal aí, inclusive, mencionou, seria pensar quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, quais são as que eu tenho mais facilidade, ou mesmo quais são as matérias que eu não preciso de tanta nota para passar, né? E quais são as matérias que realmente eu preciso, tô ferrada e preciso aí colocar mais energia. Então, vamos supor, aí eu também fiz aí no nosso exemplo fictício. Vamos supor, as matérias que eu tenho mais dificuldade, que eu preciso de mais nota, ou seja, que eu preciso colocar mais energia, são ciências, matemática e inglês. Inglês é o que eu estou mais aí precisando de ajuda. Português e história, eu preciso tirar uma nota, mas também não é tanto assim, né? Não tá tão grave. E geografia é a matéria que eu tenho mais facilidade, eu sempre gostei muito de geografia, não preciso de tanta nota assim, tá mais tranquilo. Então, né, depois de fazer essa decomposição, vocês vão fazer essa abstração que seria priorizar. Isso ajuda muito a colocar numa lista. Marina, o pessoal está falando aqui, está surgindo algumas dúvidas, ainda sobre o primeiro. A professora... Como que é o nome, meu Deus? Delba Maria. Pronto, que vem tudo junto, assim, ó. Não dá para entender. Pode-se criar um organograma? Poderia se criar um organograma, sim. Pode ser, sim. Por exemplo, no caso... O que eu fiz? Eu coloquei um calendário, né? Então, o organograma também é uma forma interessante de ver aquelas tarefas que eu tenho de forma visual. Então, organizar isso de uma forma visual, que batendo o olho eu consigo entender o que eu tenho e quais são os tempos que eu tenho, pode, né, vai facilitar essa decomposição no caso. Então, poderia ser sim, ou seja, qualquer forma visual que eu tenho vai ajudar muito nessa decomposição. Exato. A Ívia, da terceira série do ensino médio, falou sobre o mapa mental, que ela gosta de organizar um mapa mental para poder estudar melhor. Pode ser também, Ívia. Então, se para você o mapa mental você gosta muito de fazer, te ajuda bastante, pode ser também. Agora, o importante aqui é entender, na parte de decomposição, né? É entender quais são as entregas que eu tenho antes e quais são as entregas que eu tenho depois,
tá? E qual que é o tempo que eu tenho entre um e outro, né? Por isso que, no caso, um calendário pode ajudar muitíssimo, né? Se para você seria mais legal organizar no mapa mental, pode ser também, mas o importante é entender quais são os tempos que eu tenho, e o que vem antes e o que vem depois, tá? Isso aí, certo? Certíssimo. Bom, então aqui a gente tem a abstração, né, que vocês também poderiam organizar através de um mapa mental, através de um organograma. No caso aqui, eu simplesmente, para ser simples também, eu simplesmente organizei em uma lista. Quais são as matérias que eu preciso colocar mais energia, que eu preciso colocar mais tempo, né? Quais que eu não preciso tanto e qual que eu realmente estou mais tranquila, que aí, no caso, seria a geografia. Então, a gente vai priorizar as que têm mais dificuldade e vai deixar ali no fim as que a gente tem menos dificuldade, precisa de menos nota. Certo? Então, aqui tudo bem, a gente fez a decomposição e a gente fez a abstração. E aí, a gente pode ir para o algoritmo já, tá? O que seria o algoritmo? Seria realmente fazer um passo a passo, fazer um plano, organizar isso em um planejamento, no caso. Então, olha só como pode ser simples, tá? Passo 1, eu coloquei, bom, estudar português. Português é a primeira, lembrando lá do calendário, é a que eu tenho a primeira prova, né? No dia 2 do mês já é a primeira prova. Então, vou estudar português. Português é uma matéria que eu não tenho tanta dificuldade, mas eu preciso colocar aí uma certa energia. Então, eu vou estudar 2 horas. Aqui eu posso, inclusive, colocar de que hora a que hora. Então, bom, vamos supor, das 10 da manhã ao meio-dia, eu vou estudar português, então vou separar 2 horinhas ali para estudar português. Já, olha só, na sequência, poderia fazer a redação de português. Vou colocar 2 horas aí também. Já que eu estou estudando português, aí na sequência eu já faço a redação e já mato o português de uma vez, já tiro o português da frente. Depois, fazer o trabalho de geografia é um trabalho mais ou menos que vai me exigir um pouquinho de tempo, mas lembrando que geografia é aquela matéria que eu tenho menos dificuldade, né? É aquela matéria que eu preciso de menos nota. Então, 3 horinhas eu acho que eu já consigo aí matar geografia. Então, lembrando que vocês podem colocar o horário. Então, vamos supor, do meio-dia às 3 horas da tarde, eu tenho programado para fazer o trabalho de geografia e terminar esse trabalho. Aí depois, ó, passo 4, fazer o trabalho de inglês. Então, fazer o trabalho de inglês vai me exigir um pouquinho mais de horas. É um trabalho que é mais ou menos simples, mas inglês é aquela matéria que eu preciso mais de nota. Então, eu preciso realmente colocar um pouco mais de esforço nisso. Então, eu vou separar ali, ó, 4 horas para fazer esse trabalho de inglês. Depois, passo 5, estudar matemática. Então, ó, vou aplicar 6 horas para estudar matemática, porque matemática também é outra matéria que eu preciso de muita nota, assim como o inglês. Estudar história, história eu preciso de mais ou menos, então vou colocar aí 2 horas. E, por último, fazer o trabalho de ciências, que é um trabalho complicado, é um trabalho complexo, que eu preciso realmente de nota e eu preciso colocar mais esforço nisso aí e eu vou conseguir terminar isso em 10 horas. Então, aqui, na parte de algoritmo, vocês vão mensurar mais ou menos quanto tempo vocês necessitam de acordo com a decomposição e a abstração que vocês fizeram antes, tá? De acordo com o que eu tenho que fazer de acordo com o meu calendário, o que eu tenho que entregar de acordo com o meu calendário, o que eu posso priorizar e deixar ali, colocar menos esforço. E aí, aqui, no algoritmo, eu vou realmente pensar quantas horas e o que eu tenho que fazer primeiro e o que eu posso deixar ali por último. Certo? Então, esse seria o algoritmo. E, pessoal, aqui, o reconhecimento de padrões, como é que a gente poderia aplicar? No caso, seria, eu posso aplicar esse plano de estudo novamente? Ou teve algum plano de estudo que eu já fiz, algum hábito de estudo que eu já apliquei e que sim deu certo? Né? Isso seria um padrão. Então, seria um padrão que eu poderia aplicar
dessa vez, né, nesse planejamento, ou se no caso é o primeiro planejamento que eu estou fazendo, eu vou também entender qual que é o meu padrão de estudo. Por exemplo, eu estudo melhor de manhã, de noite eu sou um caco. Tem pessoas que estudam melhor de noite. Então, seria mais ou menos qual que é o meu padrão para isso, para aplicar e para realmente tornar que a resolução daquele problema seja mais fácil, mais tranquilo de resolver. Certo? Acho que é isso. Não sei se teve algumas dúvidas aí ou perguntas. Não, o pessoal está super interessado. Eu achei muito legal que uma professora citou, agora eu fico rodando de canal em canal, eu perdi, mas realmente fazer a lista de prioridades. E muitos alunos falaram, nossa, que ideia legal, vou começar a fazer. Então, na verdade, isso tudo que você explicou, acho interessante o pessoal, nossos alunos, nossos professores, aliás, a gente, né? Eu também. Começar a colocar em prática, né? Porque a gente às vezes lê, não, eu entendo, isso é legal e tal, mas e aí? Como que eu posso praticar adaptar para a minha rotina, né? Para a minha vida? Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Então, eu tenho que ter toda uma rotina, toda uma programação, toda uma questão muito bem detalhada. Exatamente. E aí, às vezes, a gente até faz e nem sabe que faz. A gente faz um pouco de forma inconsciente. Mas, assim, o interessante é que se a gente investir um pouquinho de tempo, assim, meia horinha para fazer esse planejamento, para aplicar esses pilares, depois vai ser mais tranquilo resolver. Claro, vai precisar estudar, né? Estudar é o principal, a gente tem que fazer. Mas aí, esse ato de estudar vai se tornar mais efetivo, digamos. Então, pensar de forma computacional é isso. Então, é aplicar esses pilares, a gente pode aplicar na nossa vida cotidiana. Então, é muito importante saber que o pensamento, quem faz o pensamento computacional, somos nós, seres humanos, não é o computador. O computador, ele simplesmente obedece àquela ação que a gente passou para ele. E aquela ação, aquele comando, tem que ser muito claro. Então, a gente pode aplicar isso na nossa vida também e para organizar os nossos estudos. Então, olha só, o conselho que eu dou para vocês. Meia horinha, antes de começar o mês seguinte, meia horinha 40 minutos que vocês investem aí para pensar o que eu tenho para entregar nesse mês, quais são as prioridades, o que é mais importante, o que não é tão importante assim, que é importante, mas o que eu preciso investir menos tempo. Então, é realmente um tempo que vocês vão investir e que vai tornar mais fácil. E assim como a Ju falou, na vida, gente, essas dificuldades, esses desafios vão se tornando cada vez mais complexos. E assim, é só primeiro respira, dá aqueles 5 minutinhos de respirar e, ok, como é que eu posso resolver isso? E aplicar esses pilares pode ser bem interessante aí para resolver. Isso, para facilitar a vida, né? Isso mesmo. A ideia é facilitar. A gente está pensando aqui numa situação, eu no computador, mas e no dia a dia? Também totalmente possível fazer, né, gente? Eu adorei. E vocês? Alguma dúvida? Mandem aí que eu tô de olho, que a Pro Mariana aqui tá esperando as dúvidas de vocês. Calma aí, deixa eu ver. Tá chegando alguma coisa? A professora Fabiana fez assim, levantou o dedo. E a gente tem o código de quando levanta o dedo que quer falar, quer entendeu? Entendi. Ela está pedindo para a gente retomar quais são os 4 pilares. Muito bem, a gente pode até voltar aqui, ó. Então, quais são, só para recapitular, rapidinho, quais são os 4 pilares do pensamento computacional? Então, primeiro, decomposição, dividir o problema grande em pequenos probleminhas, decompor esse problema. Abstração, ignorar o que não é importante ou fazer uma lista de prioridades, entender o que é mais importante aqui e o que pode ser ignorado. Então, é fazer a abstração. Reconhecer padrões. Então, existe um padrão de solução para aquele problema? Como é que eu posso aplicar isso para resolver esse problema, né? Já existe um padrão? Então, é reconhecer padrões. E, por último, o algoritmo, que é a receita do bolo ou que é o planejamento de estudo, é o passo a passo, certo? Isso aí, Má. Adorei, obrigada. A gente vai ficando por aqui, eu vou me despedindo. Só que assim,
No final da aula, eu sempre combino com eles que se eles gostarem, eles têm que mandar coração e a gente manda coração pra eles. Então, beijo, obrigada. Muito obrigada, Ju. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Beijos, tchau.